Quando falamos em viajantes que desbravaram o mundo em tempos antigos, muitas pessoas pensam nos vikings, em Pedro Álvares Cabral e até em Cristóvão Colombo. De fato, essas pessoas foram muito importantes para a história, mas também não podemos esquecer das contribuições de um mercador chamado Marco Polo. Você sabe quem foi esse homem e quais foram as suas façanhas? É com muita satisfação que eu, Maurício Santos, irei contar para vocês alguns fatos sobre a vida de Marco Polo. E para começar, vou falar das suas origens. Nascido em 1254, Marco é oriundo de uma família de comerciantes de Veneza, na Itália. E existe uma história curiosa envolvendo seu pai. Na época do seu nascimento, Nicolo, o pai de Marco, e Mafel, um dos seus tios, fizeram uma longa expedição comercial. Por isso, depois da morte de sua mãe, Marco Polo foi criado por outros parentes na ausência do pai. Nesse tempo, era normal que as pessoas viajassem por longos períodos e ficassem anos longe da família. Até porque fazer uma viagem da Europa para a Ásia não era uma tarefa fácil. Além disso, historiadores acreditam que a reconquista bizantina de Constantinopla em 1261, junto com as revoltas do Império Mongol, também podem ter atrapalhado a volta do pai de Marco. Como resultado, Nicolo e Mafel navegaram para o leste, a fim de comercializar peles, sedas e especiarias. Após 3 anos em Bukhara, onde atualmente é o Uzbequistão, os dois foram fazer uma visita a Kublai Khan. Esse sobrenome te lembra alguma coisa? Sim, estamos falando do descendente do famoso Gengis Khan. Depois de uma longa conversa, Kublai pediu para que eles fossem até o Papa para fazer uma missão. Kublai Khan expressou seu interesse pelo cristianismo e pediu aos irmãos Polo que os visitassem novamente com 100 padres e uma coleção de água benta. Foi então que, em 1269, o pai de Marco Polo voltou para Veneza, conheceu o filho pela primeira vez e já planejou sua volta até a China. Após 2 anos convivendo com o pai e o tio, Marco Polo estava na flor da idade e pronto para acompanhar o pai nas explorações. A primeira viagem deles foi para o Acre, mas não se engane em pensar que estou falando do estado brasileiro. Na verdade, estou me referindo à cidade do Acre, lá em Israel. Depois, eles conseguiram um pouco da água sagrada da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, a pedido de Kublai Khan. Eles voltaram para a cidade do Acre para buscar documentos papais, alguns presentes e 2 frades do Papa Gregório X. Apesar de Khan pedir 100 padres, 2 foi tudo que eles conseguiram arrumar. Em questão de dias, devido à dificuldade das estradas, os 2 frades acabaram abandonando a expedição. Mas Marco, seu pai e seu tio seguiram viagem até a cidade portuária de Ormans. O objetivo era comprar um bom barco, mas como não conseguiram encontrar nada que os agradasse, eles seguiram o caminho provavelmente em cima de camelos. Nos anos seguintes, Marco Polo viajou por uma estrada que era chamada de Rota da Seda. Eles iam de deserto em deserto, cortando montanhas e terrenos de difícil acesso, encontrando pessoas de várias regiões do mundo. Foi então que, no ano 1275, finalmente eles chegaram ao Palácio de Verão de Kublai Khan, localizado em uma cidade que fica a 320 quilômetros de Pequim. Khan aceitou tão bem a família Polo que ofereceu a eles acesso ao seu império. Nicolo e Mafel receberam cargos importantes na corte. E Marco, que tinha impressionado Khan com sua versatilidade e boa lábia para fazer negócios, também ganhou um bom cargo. Ele fez viagens a negócios oficiais para cidades portuárias, pelo interior da China e foi até onde é o atual Mianmar. Ele também viajou pela Birmânia, Índia e Tibete, lugares que até então nunca tinham sido explorados por um europeu. Nas viagens, Marco Polo sempre ia acompanhado de um pacote de metal carimbado do próprio Khan, que servia como credenciais oficiais do poderoso líder. Conforme o tempo foi passando, Marco ganhou confiança e foi promovido várias vezes. Ele foi governador de uma cidade chinesa e depois foi até nomeado como funcionário do conselho privado. A certa altura, ele era inspetor de impostos de uma pequena cidade. Todas essas viagens e experiências fizeram ele aprender 4 línguas diferentes. Além disso, alguns hábitos do Império o deixaram impressionados, como o uso do papel moeda,
algo que ainda não tinha chegado na Europa, além da economia e a escala de produção. Não se sabe ao certo quanto tempo Marco Polo serviu à corte de Khan, mas historiadores acreditam que foram cerca de 17 anos. Apesar de não gostar da saída da família Polo, Khan concordou, mas com uma condição: eles deveriam escoltar uma princesa mongol para a Pérsia, onde ela se casaria com um príncipe. Marco Polo e seus companheiros, então, partiram em uma viagem, com dezenas de passageiros e marinheiros, e cerca de 14 barcos. Só que a jornada não foi nada legal. Muitas pessoas morreram devido a doenças ou duras tempestades. Quando as embarcações finalmente chegaram a Ormuz, na Pérsia, apenas 18 pessoas, entre elas a família Polo e a princesa, estavam vivas. O problema é que 18 meses depois de viajarem para a Pérsia, eles chegaram lá e descobriram que o príncipe estava morto. Depois de permanecerem 9 meses no local, eles finalmente partiram para Veneza, passando pela Turquia, Constantinopla e pela Grécia. Eles chegaram em casa em 1295, um ano após a morte de Kublai Khan ter colocado o Império Mongol em declínio. Eles haviam ficado fora da sua terra natal mais de 2 décadas. E seu retorno teve muitas dificuldades. Eles tiveram problemas para se adaptar ao idioma, e seus amigos e familiares mal os reconheciam. De todo modo, eles estavam em casa, no lugar em que tanto desejaram voltar. Embora os planos fossem ficar apenas alguns anos fora de Veneza, estima-se que, ao todo, eles demoraram 23 anos para voltar para casa. E não se engane em achar que as aventuras de Marco Polo acabaram por aqui. Poucos anos depois de se instalar novamente em Veneza, ele comandou um navio na guerra contra Gênova, uma cidade rival de Veneza. Após inúmeros conflitos, os cidadãos de Gênova pararam com os combates e assinaram uma paz eterna com os venezianos em 1299, ao mesmo tempo que a guerra continuou com maiores proporções entre os venezianos e bizantinos. Marco Polo, nessa época, foi feito prisioneiro, enquanto ainda lutava por sua terra natal. E foi nessa época, enquanto estava preso, que Marco Polo resolveu colocar em um livro todas as suas memórias das aventuras que ele tinha vivido. Na prisão, ele conheceu um escritor chamado Rustichello. Os dois se tornaram grandes amigos. E como tinham tempo de sobra, Marco contou todas as histórias dos anos que esteve na Ásia, dos lugares por onde tinha viajado e de tudo que havia conquistado. Com a ajuda do amigo, Marco Polo escreveu um manuscrito chamado Descrição do Mundo, que depois ficou muito conhecido como As Viagens de Marco Polo, ou simplesmente As Viagens. Na obra, Marco Polo descreveu com reverência a Kublai Khan e seus palácios, o uso do papel moeda, serviços postais, entre outras inovações que ainda não tinham chegado à Europa. Ele também falou sobre todo o seu conhecimento em guerra, comércio, geografia, intrigas à corte e as práticas sexuais das pessoas que viviam sob o domínio mongol. As histórias de Polo o tornaram uma celebridade. O livro foi impresso em francês, italiano, latim, tornando-se a leitura mais popular na Europa. Para vocês terem uma ideia da fama de Marco Polo, Cristóvão Colombo aparentemente navegou para o Novo Mundo com uma cópia do livro. Pensando que alcançaria a Ásia e não tendo conhecimento sobre o colapso do Império Mongol, Colombo separou algumas anotações sobre o livro para um suposto encontro com o descendente de Kublai Khan. Após ser libertado em 1299, Marco Polo voltou para Veneza, se casou e teve 3 filhas. Ele morreu em sua cidade natal no dia 8 de janeiro de 1324. Antes do falecimento, muitas pessoas, incluindo amigos, o visitaram no leito de morte e pediram para que ele falasse a verdade sobre o livro. Enquanto muita gente achava que tudo o que ele tinha contado era ficção, Marco Polo negou tudo até no leito de morte e ainda disse que não tinha contado nem metade do que viveu. Depois de morto, Marco Polo ganhou todo o reconhecimento que não tinha recebido em vida. Muito do que ele disse em sua obra foi verificado e confirmado por pesquisadores e exploradores. Com seu livro, ele inspirou incontáveis aventureiros e exploradores a seguirem o seu caminho, incluindo nessa lista Cristóvão Colombo. Essa foi a história de Marco Polo. E eu vou ficando por aqui. Se cuidem, fiquem com Deus
e até o próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Tchau!